Na esfera dos sonhos. Os interesses recalcados, as aspirações frustradas, os tormentos íntimos, complexos mal conduzidos, dormem temporariamente no inconsciente do homem e assomam quando emoções de qualquer porte fazem-no desbordar, facultando o predomínio de conflitos em formas perturbadoras, gerando neuroses que se incorporam à personalidade, inquietando-a. Da mesma forma, os ideais de enobrecimento, os anelos de beleza, o hábito das emoções elevadas, a mentalização de planos superiores, as aquisições e lutas humanistas repousam nos departamentos da subconsciência, acordando frequentemente e produzindo euforia, emulações no homem, ajudando-o no seu programa de paz interior e de realizações externas. O homem é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desprendimento da alma através do sono natural, assodado pelos desejos e paixões que erguem ou envilecem, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam em formas variadas de sonhos nos quais se vê envolvido. Permanecem nesse capítulo os estados oníricos da catalogação freudiana, em que as fixações de ordem sexual assumem expressões de realidade, dominando os múltiplos setores psíquicos da personalidade. Além deles, há os que decorrem dos fenômenos digestivos, das intoxicações de múltipla ordem por consequência dos estados alucinatórios momentâneos que produzem. Concomitantemente, em decorrência do cultivo de ideias deprimentes ou das otimistas, a alma em liberdade relativa sente-se atraída pelos locais que lhe são inacessíveis, enquanto na lucidez corpórea e fortemente arrastada por esse anseio de realização, desloca-se do envoltório físico e visita aqueles com os quais se compraz e onde se sente feliz. Disso decorrem os encontros agradáveis ou desditosos, em que adquire informes sobre ocorrências futuras, esclarecimentos valiosos ou, conforme o campo de interesse que cada qual prefira, experimenta as sensações animalizantes, frui em agonia as taças vinagrosas dos desejos inconfessáveis, continuando o comércio psíquico com entidades vulgares, perversas ou irresponsáveis, que se lhe vinculam ao pensamento, dando origem a longos e rudes processos obsessivos de curso demorado e de difícil liberação. Nos estados de desprendimento pelo sono natural, a alma pode recordar o seu pretérito e tomar conhecimento de seu futuro, fixando essas impressões que assumem a forma de sonhos nos quais as reminiscências do ontem, nem sempre claras, produzem singulares emoções. Outros sim, a visão do porvir, as revelações que aure no intercâmbio com os desencarnados, manifestam-se como positivos sonhos premonitórios de ocorrência cotidiana. Quanto mais depurada a alma, possibilidades mais amplas depara, sucedendo no sentido inverso, pelo seu embrutecimento e materialização, os desagradáveis e perturbadores sucessos na esfera dos sonhos. Multiplicam-se e perpassam em todas as direções ondas mentais que percorrem distâncias imensas, sintonizando com outras que lhes são afins e que buscam o intercâmbio. Em decorrência, pouco importa o espaço físico que separa os homens, desde que estes intercambiam mentalmente na faixa das aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Quando dorme o corpo, não adormece o espírito, exceto quando profundas azebetações e anestesiamentos íntimos lhe perturbam os centros da lucidez. Automaticamente e inconscientemente, libera-se do corpo e arroja-se aos recintos que o agradam, porque anseia e de que supõe necessitar.
Quando, porém, se exercita nos programas renovadores e preserva os relevantes fatores da dignificação humana, sutilizam-se as suas vibrações, sintonizando nas ondas que o erguem às esferas da paz e da esperança, onde os seres ditosos, encarregados dos labores excelentes dos homens, facultam que se mantenham diálogos, recebendo recursos terapêuticos e lições que se incorporam à individualidade indelevelmente. Nas esferas dos sonhos, nos círculos espirituais elevados ou nos tormentosos, conforme a preferência individual, se engendram muitas e incontáveis programações para o futuro humano, nascendo ali ou se corporificando, quando já existentes, os eloquentes capítulos das vidas em santificação, como as tragédias, os vandalismos, as desditas inomináveis. Vive no corpo físico considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Cada noite em que adormeces, experimentas um fenômeno consentâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Desse sono logo retornas, porque não se desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida após o desenlace definitivo. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Não apenas fruirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real, porquanto, examinada do ângulo imortalista, o homem na Terra se encontra numa esfera de sonhos que normalmente transforma, por invigilância ou rebeldia, em desditoso pesadelo. Joana de Ângeles, Psicografia de Edivaldo Franco, da obra Leis Morais da Vida.